no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa. Meu nome é Anastácio de Queiroz Souza, né? A gente usa o nome completo. Se fosse os americanos dizer Dr. Souza, né? Então, eu nasci numa pequena cidade no norte do Ceará, Coreaú, né? Onde eu vivi toda a minha infância, né? Fiz o primário, né? E na seca de 58, né? Meus pais vieram para Fortaleza, né? Meu pai era comerciante. E depois da seca, meu pai adoeceu, mas ficou bem e nós voltamos, né? E posteriormente eu vim para Fortaleza para fazer o que a gente chamava o científico, né? Já tinha feito o secundário. Digamos assim, hoje o científico são aqueles 3 anos que, não sei nem como é que está se chamando hoje, né? E então foi a época que eu estudei no Liceu do Ceará, né? E posteriormente eu tinha os cursos pré-vestibular, né? Eu fiz o pré-vestibular e o primeiro vestibular que eu fiz para engenharia. Meu pai queria muito ter um filho engenheiro, né? E eu, naquela época, a primeira prova era de português, né? Eu só respondia as que eu tinha certeza, né? Era 50 questões, eu respondi 28. Errei 3 e tirei menos de 50. Aí fui reprovado. Na segunda vez, quando eu fui fazer vestibular, as pessoas sempre diziam: quem faz vestibular a segunda vez nunca passa, né? Eu fiz para medicina, claro, e passei, né? E, evidentemente, me formei em medicina em 1976, né? Antes de terminar a medicina, né, nós, como estudantes, temos muito interesse em estagiar, né, nos hospitais, né? O meu primeiro estágio foi no IJF e no São José. Eu estagiava nos dois ao mesmo tempo, né? Eu iniciei estagiando no São José em 1974, onde fiquei até 1976, né? Naquela época existia inclusive o interno bolsista. Eu fui bolsista e fui chefe dos internos, né? Todo dia tinha um interno plantonista, né? A gente mudou bastante de lá para cá, né? E no IJF eu trabalhei todos os sábados, eu só trabalhava sábado à noite. Eu trabalhei 2 anos no IJF, sábado à noite, eu nunca dormi uma noite. Eu trabalhava de 7 às 7 da manhã. Cheguei a trabalhar até de 7 até às 11 da manhã. Fiz tudo, se pode maneira. Suturei do pé à cabeça, né? Passando por todos os órgãos. Auxiliei muito cirurgia, pensava muito em fazer cirurgia plástica ou cirurgia cardiovascular, né? Mas, com meu estágio no São José, né? Eu trabalhei muito no São José. No meu 6º ano eu ia no São José todo dia porque eu acompanhava os pacientes. O doutor Lúcio Alcântara era médico do Hospital São José. Como ele era secretário de saúde, então ele só passava lá para ver como é que estavam as coisas, e eu acompanhei durante o ano de 76 os pacientes do doutor Lúcio, trabalhando como interno, que eu dava muitos plantões, e com os pacientes. Eu imagino que eu fiz durante o meu até me informar, eu devo ter feito mais de 1000 punções lombares, tanto que né, o pessoal com meningite tinha muita, né? Então, eu acho que o estágio no São José terminou me influenciando, não sei bem fazer clínica médica, né, e depois fazer doenças infecciosas, né? Eu já, durante toda a residência, eu trabalhava com doenças infecciosas, residência em clínica médica, né? Aí quando eu terminei a faculdade, né, logo em seguida eu fiz concurso para a faculdade de medicina. Eu terminei a residência, né, para o departamento de medicina clínica, né? Isso foi em 79, né? 77, 78 fiz a residência, terminei em 76, dezembro. E entrando na faculdade, isso em 79, quando foi em 1982, eu fiz um concurso, que é uma prova para ir treinar nos Estados Unidos, mas como professor fui liberado
e passei 2 anos nos Estados Unidos. Morei 1 ano em Virgínia e morei 1 ano em Miami, trabalhando no hospital chamado Jackson Memorial Hospital, que é um hospital gigante, de mais de 1.200 leitos, um hospital comunitário, onde você tem uma qualidade de assistência muito boa, né? E tem doenças de todas as naturezas que você pode imaginar. Lá eu fiquei 1 ano nas doenças infecciosas. Como eu fiquei 1 ano em doenças infecciosas na Universidade de Virgínia, numa cidade chamada Charlottesville. Charlottesville é uma cidade universitária, né? Mas a qualidade da medicina muito, muito boa, né? Aí depois desse episódio, né, eu voltei para o Brasil, claro, e mantive até hoje, nós mantemos ainda uma relação com a Universidade de Virgínia, né, que vai até sair um artigo nosso agora sobre leishmaniose disseminada, numa revista chamada Emerging Infectious Disease, que é uma revista muito importante, de um impacto 7,5, quer dizer, veja que não existe nenhuma revista brasileira com impacto 2, né? E a grande vantagem dessa revista é que ela é uma revista do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças de Atlanta, né? Mas é uma revista gratuita, você não paga, é uma revista livre, porque é uma revista do governo americano, né? Mas é uma revista muito qualificada, muito difícil você publicar nela. O fato é que eu mantive, depois que voltei, a gente fez uma cooperação, continuou com a cooperação com a Universidade de Virgínia. Durante muitos anos tivemos uma cooperação com a Universidade de Harvard. Inclusive, nesse artigo tem um professor da Universidade de Harvard, amigo meu de longa data, né? E hoje, na realidade, né, eu continuo na Faculdade de Medicina, entrei na Faculdade de Medicina em 79, quer dizer, já são 42 anos, né? Completei agora 42 anos em março, né, que eu ensino na Faculdade de Medicina. E também tive grande envolvimento com o Hospital São José. Fui diretor do Hospital São José de 86 até 95, quando fui para a Secretaria de Saúde do Estado, onde passei 8 anos, até 2002. Depois voltei à direção do Hospital São José em 2007, fiquei até 2013, quando eu pedi para sair, para ficar só na faculdade. Mas mesmo assim eu continuei trabalhando como voluntário no São José. Trabalhei tem um ambulatório lá que eu mantive até há 2 semanas atrás, quando eu pedi para suspender, porque já a pandemia atrapalhou muito. Nós paramos o ambulatório 2 vezes, para os pacientes foi muito ruim e para mim também. Hoje eu estou só na faculdade e tenho trabalhado muito nessa pandemia. Nessa pandemia, eu tenho atendido pessoas quase todo dia. Acho que não tem um dia que eu não atendo pessoas, né? Hoje já atendi pessoas até fora do Brasil, uma pessoa que está morando em Bali. Atendi gente em São Paulo, tudo que você pode imaginar, né? Em Petrópolis, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, Belém, Natal, aqui no interior, várias pessoas, mas principalmente pessoas em Fortaleza, online, né? Online a gente consegue fazer uma vídeo, conversar com as pessoas, colher a história, prescrever medicamentos, solicitar exame, avaliar. Só que é um trabalho muito cansativo, porque é uma doença que você não atende o paciente hoje, ele volta em 5 dias, todo dia, dia e noite, né? E para quem está doente não existe sábado e domingo, né? Nem noite. Às vezes o paciente manda um exame às 23h30. Doutor, você viu meus exames, né? Então, realmente é um momento assim, de muita angústia para o paciente, né? Até porque é uma doença que tem muita relação com agravamento, com sofrimento, com óbito, né? Mas só voltando aqui, eu sou filho de uma família que tem 3 homens, né? Eu sou o do meio, né? Eu sou o único médico, meus outros irmãos são comerciantes, né? Meu pai faleceu em dezembro de 2014 e a minha mãe hoje tem 90 anos e ainda está viva, né? A memória espetacular, apesar de uma pessoa de 90 anos, né, ter suas comorbidades, mas a minha mãe, ela caminha, ela faz as coisinhas dela, né? E assim, uma memória impressionante. Eu estava conversando com a minha mãe sobre como eu nasci, o dia que eu nasci, ela falando da família dela, né? Quer dizer, ela é uma memória muito privilegiada. Então,
eu realmente sou médico, professor, gosto de ser médico, né? Tenho trabalhado nessa pandemia, como é a minha situação na universidade, eu sou dedicação exclusiva desde 2015, então eu não posso ter nenhuma remuneração, eu não posso ter nenhuma remuneração de nenhuma outra fonte, né? Sou, por lei, assumi o compromisso de não ter nenhuma remuneração, então eu não posso atender sobre remuneração, ou eu atendo de graça, ou eu não atendo. Mas as pessoas terminam fazendo doações para instituições que a gente aponta, o que de certo é muito bom. Eu me divirto, né? Eu sou médico e também sou pesquisador, não sou um pesquisador excepcional, mas eu felizmente, pela minha relação com os americanos, eu tenho meu nome nos livros de medicina clínica mais importante do mundo desde que eu era estudante, né? Livro que eu jamais imaginei, escrevi em mais de 5 edições, ainda hoje ganho livro de doenças infecciosas, os 3 maiores livros de doenças infecciosas eu tenho o prazer de ter meu nome nele, escrevendo capítulo, né, tem um livro americano que é o do Mendel, e outro livro que é do Guerente, e agora um livro mais recente que agora está saindo a 3ª edição. Então, eu sou uma pessoa muito, digamos assim, muito privilegiada, não é porque eu seja brilhante, é porque eu tive muita oportunidade, né? Lidei com pessoas muito decentes e muito qualificadas. Então, a minha vida tem sido realmente assim de muita alegria na minha profissão. Sou um médico que tenho tido a oportunidade de ajudar as pessoas e, ao mesmo tempo, me ajudar, porque o maior beneficiado quando você ajuda as pessoas é você mesma, né? E sou professor, né, esse tempo todo, as aulas presenciais já retornaram. Eu poderia nem estar dando aula, porque já tenho anos suficientes, mas nunca usei a pandemia para trabalhar menos ou qualquer outra coisa. Eu acho que nós estamos diante de uma doença muito grave, mas eu tomo todos os cuidados, meu medo dessa doença é zero. Eu tenho cuidado e é isso. Eu acho que nós temos que ter cuidado e a vida tem que continuar, né? Se você toma cuidado, você corre risco, mas os riscos ficam muito reduzidos de você ter algum problema, seja atuando como médico, seja dirigindo um automóvel, né? Meu pai, que era um muito trabalhador, né? Uma máquina, né? Eu com 89 anos trabalhei até o dia de morrer, porque resolvendo as coisas, teve um AVC, mas graças a Deus não sofreu. Era um homem muito bom, muito decente, muito honesto, mas eu acho que ele queria, tanto que quando eu passei no vestibular, acho que não é que ele não quisesse que eu fosse médico, mas ele queria ter um engenheiro, porque ele construiu muito. Meu pai deixou mais de 40 casas, que tudo ele construiu, né? Então, apesar de ele era comerciante, dono de mercearia, depois um mercadinho, mas um homem muito trabalhador. Então, eu fiz medicina por minha decisão, né? E acho que não me arrependo absolutamente. Eu gosto de ser médico, porque eu me divirto sendo médico, né? Apesar de estar afastado do São José, já me aposentei de lá. Hoje ainda, mesmo tendo deixado o ambulatório, hoje fui ver um paciente que foi meu, fui ver lá e depois passei na faculdade para ver outro paciente com um quadro de tuberculose rara. Porque a gente, além de aprender, a gente se diverte, né? É interessante. O interesse científico, mesmo que você não vá publicar aquilo, né? Porque a tuberculose é uma doença que se apresenta de toda maneira que você pode imaginar. Só para você ter uma ideia, esse cidadão, em dezembro, ele vinha com umas dores, tinha um cisto renal, e os detalhes disso eu não tenho todos, porque o paciente não sabia contar, mas o fato é que ele foi, novembro, dezembro, ele tinha umas febrículas à tarde, que isso é uma característica da tuberculose. Mas tanto que ele foi operar como um indivíduo que não tivesse nenhuma doença. Quando o médico abriu o abdômen, ele tinha muitas lesões no peritônio, na cavidade abdominal. O rim tinha um câncer, que ele tirou todo, mas o rim não tinha tuberculose. Mas várias lesões na cavidade abdominal, nos gânglios, no peritônio, numa estrutura chamada aumento, que cobre, né, as alças, tinha tuberculose. Quer dizer, é um caso de tuberculose com pouco sintoma, que nós chamamos oligossintomático. Aí alguém pediu para me ver, eu vi hoje lá na faculdade. Assim, eu vejo que a gente ajuda as pessoas, mas ao mesmo tempo eu também aprendo, eu me divirto, eu gosto muito das doenças, né? É tanto que tudo que é doença, eu jamais seria um médico de uma doença só, né? Tudo quanto é de doença viral, doença parasitária,
Algumas doenças você estuda mais. A doença que eu tenho estudado, tenho muitas publicações, assim, muitas, né? São as leishmanioses, que é uma doença que aqui na cidade a gente vê muito o calazado do cachorro, né? E nas serras a gente vê muito a leishmaniose da cutânea, que chama ferida braba, né? Mas tem uma forma que é uma forma disseminada, que o paciente pode apresentar mais de 10 ou até 790 lesões no corpo, né? E é sobre essa doença. Eu já publiquei muito sobre a outra, né? Mas essa forma disseminada que nós estamos publicando agora um artigo, né? Leishmaniose cutânea disseminada. O estudo que se publica é em revista em inglês e os artigos todos são em inglês porque as revistas praticamente não tem mais. Então, sim, mas voltando aqui, e por esse meu trabalho, eu fui o terceiro brasileiro a receber digamos assim, a homenagem ou o título de membro honorário da Sociedade Americana de Medicina Tropical. Então, assim, a gente faz as coisas, mas termina tendo o reconhecimento. E isso é feito durante a abertura do Congresso da Sociedade, que tem mais de 1000 pessoas no auditório, é uma coisa muito, muito interessante. Mas isso também não me sobe muito a cabeça, não. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, né? Que, na verdade, tudo é muito passageiro, né? A gente é muito pequeno, né? E como médico, nós temos que ter a clareza de que nós nunca sabemos tudo, né? Por mais que a gente estude, por mais que nós nos dediquemos, nós somos sempre aprendizes. O paciente nos ensina, e eu sempre digo, eu sou médico por opção, né? O doente, ele não é doente por opção, aconteceu a doença com ele. Então, quando ele vem a mim, eu tenho que tratá-lo bem, porque eu sou médico, eu assumi o compromisso de tratá-lo. Ele não assumiu o compromisso de adoecer, ele adoeceu por acaso. Então, eu tenho a obrigação de tratá-lo bem. Não é benefício, não é uma bondade. Então, se o médico não faz isso, ele está fazendo errado, não é que é ser bom, né? Por que você trata bem as pessoas? Porque é minha obrigação. É tanto que eu sempre digo para os estudantes, eu dou aula para os estudantes, tanto o pessoal da pós-graduação, mas falando do pessoal da graduação, os estudantes, eu participo de uma disciplina chamada exame clínico, que é a parte inicial, como examinar o paciente, como abordar o paciente, né? Mas na pós-graduação eu dou aula também para o pessoal de mestrado, doutorado. Mas no estudante quer dizer, como é que eu sou um bom médico? Só tem duas maneiras, você sempre tratar bem as pessoas e estudar, né? Estudar e ser honesto sempre com o paciente, né? Por exemplo, o paciente às vezes faz uma pergunta, eu costumo dizer assim, o paciente hipertenso, diabético, que não melhora, eu digo assim, você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar, porque senão meu trabalho será um insucesso e a sua terapia também. Então, porque na realidade, quando você está doente, a decisão sempre é do paciente. Eu, como médico, eu tenho que orientar. Mas, por exemplo, o paciente não faz a dieta que eu pedi e não toma os remédios, eu não posso brigar com ele. Eu tenho que conquistá-lo para ele seguir as minhas recomendações. E eu acho que isso torna o resultado bem mais possível. O doente termina fazendo, você tem que me ajudar, pelo amor de Deus. Porque senão, né, nós dois seremos mal sucedidos. Eu como médico e você como paciente. E ninguém vai melhorar. Nós tínhamos uma bolsa, que era da antiga Fundação de Saúde do Estado, que era a FUSEC, agora estão criando outra fundação, né? E o São José era um hospital da fundação. Então eu dava plantão toda semana e todo dia eu ia no hospital para ver as coisas, principalmente na hora do almoço, porque como eu fazia o internato, né? Eu tinha que estar de manhã e de tarde no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina. Porque hoje nós podemos fazer o internato em outros hospitais, a Hospital Geral, naquele tempo já podia, né? Mas eu preferi fazer no Hospital das Clínicas, então o São José ficava perto, eu todo dia ia ao São José, via os doentes, então eu tive uma oportunidade ímpar, né? E é interessante que e aí eu posso dizer, aqui não vai nem um mérito, mas eu introduzi a anestesia na punção lombar. Todas as punções lombares no São José, até aquela época
de 90, acho que era 1975, né? 76, eram feitas sem anestesia. E eu que introduzi a anestesia, porque realmente a dor é uma coisa, eu faço muita biópsia, né? De pele, etc. E eu digo para o doente, você vai sentir zero de dor. Claro, antecedendo a anestesia que a gente faz com uma agulhazinha de insulina, injeta pouco, você não sente nada. Você vai fazer uma punção lombar, a agulha que a gente mete nas costas da pessoa é desse tamanho. Mas eu mostro para o paciente a agulhazinha de insulina. Ele disse, se levar uma pinicada com essa agulha, eu até digo, pinicada de uma muriçoca alemã. O que é uma muriçoca alemã eu nem sei, né? Mas o fato que a gente, criança, por exemplo, vai fazer uma punção de uma criança, não diga que não vai doer. Porque aí você precisa trazer 2 gigantes para segurar. Você vai levar uma furada, vai sentir a pinicada, vai arder um pouco, mas fique tranquilo, você só vai sentir isso. Aí você mostra a agulha para a criança se espreme toda, você fura, e aí depois você dá anestesia, aí você pode introduzir a agulha sem problema, porque não tem dor. E uma das coisas mais importantes na relação é a verdade. Se você disser que não vai doer e dói, né? Então eu acho que a dor eu faço muita biópsia, eu cuido muito de leishmaniose, tal, muita biópsia de pele, mas eu sempre tenho uma preocupação muito grande com as pessoas não sentirem nada. Eu acho que deve ser isso o objetivo, né? Reduzir o sofrimento, reduzir a angústia, porque quando o paciente sente muita dor em um procedimento, aquilo marca muito. Quando ele fala aquele procedimento, ele já entra em pânico, né? Eu acho que é importante que isso seja sempre, quer dizer, a dor sempre seja evitada, né? Aliás, o sofrimento em geral, né? Porque, por exemplo, nessa pandemia, quantas pessoas atendi? Muita gente, a gente atende no vídeo. A pessoa está tão desesperada que chora. Gente jovem, né? De as lágrimas caírem, pensando que vai piorar, né? Desde a pessoa que fez uma cirurgia plástica para ficar muito mais bonita, e aí junta no pós-operatório já tem a Covid, e acha que aquela Covid, às vezes a pessoa não pensa muito nem na morte, pensa que a Covid vai desmanchar todo o benefício da cirurgia plástica. As lágrimas correm, gente adulto, angustiado, acha que está com falta de ar de madrugada, a gente atende, né? Então, acho que é uma experiência muito enriquecedora, né? Você lidar com as pessoas e poder ter a oportunidade de escutá-las, de ouvi-las e, sem dúvida nenhuma, ajudá-las, né? Mas, na realidade, quem cura as pessoas são elas mesmas, né? Eu que sou uma pessoa católica, né? E acredito em Deus piamente, né? Então, acho que sempre tem a mão de Deus em toda a cura, né? Sei que muita gente não acredita, mas também não vou brigar com quem não acredita nisso ou naquilo outro, né? Eu acho que é uma opção de cada um, né? Quando eu fui secretário, nós fizemos muitas coisas boas, né? Por exemplo, nós tivemos uma cooperação com o governo inglês, sem nenhuma contrapartida, né? E com isso eu tive a oportunidade de conhecer bem o sistema de saúde inglês, né? Fiz 2 cursos de economia da saúde, fiz curso na cidade de Oxford, visitei muitas coisas, né? Tivemos também uma cooperação com o governo japonês, com a JICA, tive 2 vezes no Japão. Só para você ter uma ideia, eu tive 10 vezes na Inglaterra, tudo pago pelo governo inglês, né? Tanto que Londres é uma cidade que eu tenho assim um carinho, assim, eu gosto muito da cidade, muito parque, nessa coisa, apesar talvez seja a cidade, morei nos Estados Unidos, 2 anos, tenho voltado muito aos Estados Unidos, né? Até porque na época do meu doutorado passei, mas assim, a Inglaterra, então nós tivemos essa cooperação, que foi justamente com essa cooperação que nós reestruturamos, porque o problema é o seguinte, o paciente vinha, e hoje isso já melhorou muito, o paciente vem do interior, ele passa em alguns locais. Então nós estudamos essas rotas, quais seriam os municípios que poderiam ser melhorados a estrutura para que o doente, ao invés de vir para Fortaleza, ficasse nessas sedes das macro-regiões. Isso realmente foi o começo, e é interessante que nós chamamos isso de regionalização da saúde. Isso foi expandido para todo o Brasil através do trabalho que nós fizemos na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Porque, na realidade,
os municípios são muito pequenos, então o pessoal vinha todo para Fortaleza. Então isso ajudou demais. Tem algo que precisa ser feito, que eu tenho um pensamento muito antigo, inclusive quando nós saímos da faculdade não, da secretaria, teve um projeto através do deputado Ariusto Holanda, naquela época secretário, das salas de videoconferência que nós criamos. Hoje, com a internet, banda larga, por exemplo, eu atendo muitas pessoas, por exemplo, eu atendo uma pessoa por vídeo, eu converso, às vezes a pessoa mostra até a lesão na pele, mostra, tá entendendo? Mostra o abdômen, mas a gente conversa, ouve a pessoa, você sente a pessoa, você pergunta os exames, pergunta o que sente, etc. Digamos, substitui o presencial, não, mas praticamente substitui em 80%, dependendo do caso. Um caso leve, sempre substitui. Se a pessoa tem um quadro ou outro, você tem que examinar realmente. Mas pelo menos se nós introduzirmos isso hoje, que já estamos atrasados, né, na atenção, por exemplo, tem o médico lá do hospitalzinho de Itauá, tem um paciente grave, que ele não sabe o que faz. Se eu puder fazer um vídeo com ele mostrando o doente, eu perguntando, eu posso perfeitamente resolver o problema sem ele ter que vir em Fortaleza. Isso pode ser em Itauá, pode ser na cidade pequena, porque isso reduz custo, reduz sofrimento e vai fazer com que o médico fique mais no interior, porque ele vai aprender. Porque, por exemplo, com a minha experiência, ou outros colegas com a experiência dele, então se eu, digamos assim, se eu tenho a oportunidade de discutir com um colega, porque a gente que tem mais experiência e vive mais, né, as coisas, né, quer dizer, a gente tem a oportunidade por ensinar, e como nós trabalhamos, a gente tem a oportunidade de estudar todo dia, de ter contato com outras pessoas, né? Então, todo dia eu aprendo alguma coisa nova. E a gente aprende com os pacientes, aprende com todos que nos cercam. O aprendizado é algo que, se eu cuido de muitas pessoas, cada indivíduo tem sua peculiaridade, né? Por exemplo, eu já vi mais tuberculose do que, eu diria, a maioria, o 99% dos médicos do Ceará. Eu já vi tuberculose na pele, tuberculose na coluna vertebral, tuberculose no sistema nervoso central, nas meninas, no cérebro. Eu vi centenas no São José. Vi tuberculose pulmonar, muita, né? Tuberculose do gânglio, tuberculose do fígado, tuberculose do intestino, tuberculose do peritônio, tuberculose óssea. Então, a gente vê tuberculose do olho, tuberculose no nariz. Então, só para mostrar como essa é uma doença que tem uma diversidade e esses doentes rodam. Então, a gente aprende muito, mas aprende com o doente, porque o livro não tem exatamente aquilo, tá entendendo? Não tem exatamente aquilo. Mas, então, voltando aqui à questão da Secretaria de Saúde. Uma das coisas que nós estruturamos a Secretaria de Saúde, isso foi uma coisa fantástica. Nós entramos na Secretaria de Saúde em janeiro de 1995, nós tínhamos uma mortalidade, tinha vida aí seca, a mortalidade infantil estava 80. Quando nós saímos da Secretaria, 8 anos depois, estava 25 por mil. E hoje está muito mais baixa, porque as coisas têm melhorado, né? Nós trabalhamos muito na questão da humanização do parto e tentamos demais trabalhar a questão da humanização da atenção à mulher grávida, né? Porque o parto, nós ainda temos uma mortalidade materna muito alta, que a rigor pode ser reduzida, porque quando uma mulher grávida morre, alguém falhou. Ou falhou o marido que não levou no momento certo, ou o motorista da ambulância, ou a Secretaria de Saúde que não deu apoio, ou o médico que não atendeu adequadamente, ou o outro profissional. Mas nunca uma morte materna fica sem uma causa, né? Alguém errou. Pode ter até a própria pessoa que está grávida não ter feito as coisas direito, mas o fato é que alguém errou e geralmente não é a grávida, é tudo que a cerca, né? O sistema de saúde, são os profissionais, são todos, né? Então, eu acho que se nós fizermos um diagnóstico de cada mulher que morre de parto detalhadamente, nós vamos combatendo aquelas causas e já melhorou, mas ainda é muito alta a mortalidade materna no Brasil e no Ceará, né? Então,
nós reduzimos um pouco, reduzimos muito a mortalidade infantil, organizamos o sistema, né? E acho que isso foi muito importante. E a regionalização da saúde é tanto que depois, você vê que depois vieram outros governos que fizeram hospitais regionais, né? Em Juazeiro, lá no Cariri, Sobral, agora em Xaramubim está fazendo, quer dizer, você precisa dessas estruturas para que as pessoas sejam atendidas mais próximas de casa. Porque imagine o sujeito vir numa ambulânciazinha pequena de 400 quilômetros, com aquele balançado, sem ar-condicionado, para às vezes uma consulta de 30 minutos que não é resolutiva. Então, eu acho que usar a mídia digital hoje para participar nessa questão está faltando. E pode ser feito a custo baixíssimo. Por exemplo, hoje nós temos o Hospital do Estado, o HGF, São José, falar de referência, HGF, São José, Hospital Mental, os casos de psiquiatria, Hospital de Messejana do Coração, o Hospital Valdemar, o Alberto Seib, na César Caos, e não sei se eu esqueci algum, mas o fato é que nós poderíamos ter em cada um desses hospitais uma sala e com um plantonista para as pessoas do interior, em agendando, por exemplo, vamos dizer aqui, Cariús, Jucás, você tem um doente lá, então marca uma consulta com o especialista, tá hora, ao invés de jogar o doente, ele pode ser da cardiologia. Agora, as unidades lá tem que ter um pouco mais de estrutura, né? Então, o médico conversa, ele pode prescrever um medicamento, o médico lá aprende, o doente não precisa se deslocar, e você resolve mesmo se a gente fizer isso, né? E nós aprendemos muito com essa pandemia, no sentido de que muitas coisas, por exemplo, não sei se todos sabem, mas os Estados Unidos, há muitos anos, os grandes hospitais não têm radiologista à noite, só tem técnico. Ele faz a radiografia, ele faz a ressonância, ele faz a tomografia, ele faz um outro exame e é mandado para a Índia. 2 horas depois, no máximo, todos os laudos já estão no prontuário. Porque a Índia é de noite, lá a Índia é de dia. O radiologista que faz o laudo é uma pessoa muito qualificada, que é escolhida pelo radiologista americano. E eu acho que nós também estamos partindo para isso, porque você não precisa ter radiologista no interior, por exemplo, lá em Quixadá, você não precisa ter um radiologista, você precisa ter um técnico com muita qualidade, muito qualificado, porque ele faz o exame e põe. Hoje, com banda larga, o radiologista vê a imagem no computador fantástica, com a resolução fantástica. Porque o radiologista dá o lado vendo a imagem, ele não dá o lado vendo o doente. Então, ele não precisa estar presente, né? Ele precisa ver com detalhe as imagens. Ele pode dar um laudo, por exemplo, você tem uma central em que tem radiologista sempre presente. Na hora que chega o material, ele pode dar o laudo de casa, ele pode dar o laudo do hotel, viajando, porque ele tendo acesso através de senha, ele tem acesso ao sistema. Isso é muito bom, porque você tem um laudo muito rápido e um laudo qualificado sem ter o deslocamento do profissional e sem ter a demora que ainda hoje, em alguns locais, ela existe, né? Eu tenho a disciplina com outra colega, né, professora Margarida, uma disciplina do mestrado e do doutorado. A do ano passado, que era o 2º semestre que a gente dá, nós demos todo online, porque são aulas teóricas, discussão de artigos, etc., que não precisa, todo mundo está na mesma sala. Então, eu acho que isso não voltará mais o que era antes. Nós só vamos fazer presencial o que é presencial, claro. Por exemplo, se você é coordenador ou chefe de um departamento, nós fizemos muitas reuniões, eu fui chefe do Departamento de Medicina Clínica até janeiro desse ano, e as reuniões faziam online, comunica os professores e entram naquele horário, com a vantagem que o professor, ele estando em outro local, ele pode participar. De outro modo, ele tem que estar na faculdade, naquele horário, para poder participar. Se é um dia que ele não vai dar aula, ele tem que se deslocar meia hora ou 1 hora, dependendo de onde mora, e tem que deslocar na vinda e na volta. Então, isso facilita muito, né? É claro que nós temos que melhorar, porque muitas pessoas, às vezes, botam só a foto, ninguém sabe se está deitado, se está assistindo. Eu acho que, em relação às aulas em si, nós temos que ter um mecanismo de fazer com que o aluno participe mais efetivamente o tempo todo, sem só botar foto
e nós não sabemos se ele está assistindo realmente. Mas, de qualquer modo, você tem as avaliações, etc., né? Eu acho que isso trouxe... Para a medicina tem um benefício. E a receita digital, eu atendo uma pessoa em São Paulo e mando uma receita digital com assinatura digital oficial, ele pode comprar o antibiótico lá em São Paulo. E ele pode estar lá na fazenda e eu atendê-lo, está entendendo? E claro que em alguns casos ele precisa ir para o hospital, mas assim, a maioria das questões, a gente com boa conversa, presencialmente, vendo a pessoa, colhendo a história e tudo, você pode resolver, claro, que depois precisa, em muitos momentos, dependendo do que seja, mas eu acho que isso foi algo muito importante, que já existia, né? Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, há muitos anos, a psiquiatria, pois a psiquiatria você não precisa, eu fazendo um vídeo com o paciente de psiquiatria, eu não preciso, porque na realidade eu não vou fazer exame físico no paciente. O pessoal já, muitas pessoas morando no interior lá dos Estados Unidos, o psiquiatra em Chicago entrava, ele só precisa ter uma estrutura que o psiquiatra possa conversar com ele, mas aí se o sujeito não tiver, você tem uma unidade de saúde onde tem uma sala reservada, o paciente fica lá e o psiquiatra conversa com ele, está entendendo? Então, eu acho que essa coisa da mídia digital, ela trouxe um progresso muito grande. Eu fico muito satisfeito porque eu fui reitor da Unilab por um período pequeno, aquela Universidade de Redenção, que é a Universidade Federal, e eu, apesar do pouco tempo, eu tinha interesse de criar 3 cursos. Um era Engenharia da Computação, que nós criamos, outro era um curso de mídia digital, que não foi possível, e outro era um curso de fisioterapia. Fisioterapia é uma das profissões mais importantes da área de saúde que você pode imaginar. Você tem um velho todo acabado, você põe essa pessoa como um fisioterapeuta humano, qualificado, a pessoa que trata bem as pessoas, que faz... Olha, a pessoa que estava sem poder andar, começa a andar, a vida se transforma em outra coisa. Então, o fisioterapeuta qualificado e humano, assim, que trata as pessoas bem, que é uma pessoa com uma formação humanística plena, é um profissional excepcionalmente importante no sistema de saúde de hoje e sempre. Mas agora quem está dando mais atenção a essa área, né? Então, nós criamos essa engenharia de computação, é muito importante. Hoje é uma área de computação, mídia digital e tudo muito importante. E, infelizmente, nós vivemos num país em que tem muitos profissionais qualificados, de todas as profissões, seja das áreas de saúde, seja das áreas técnicas. Tem muita gente que não tem a devida qualificação, nem o espírito humanístico para doar. Porque o profissional, eu costumo dizer, você dá uma picareta para um sujeito cavar o chão, quanto mais raiva ele tem, mais o buraco fica grande. Mas num profissional médico, uma enfermeira, num fisioterapeuta, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ou uma outra pessoa de recepção, essas pessoas têm que ter o amor no coração pelo próximo, né? Receber bem. Ou você chega, você é uma profissional, né, uma enfermeira, ou senta na enfermeira, bom dia, o senhor está bem hoje? Como é que o senhor está se sentindo? Meu nome é Jacintinha, eu estou aqui para lhe ajudar, eu estou aqui do seu lado, o que você precisar pode contar comigo, né? O senhor não é o seu Manuel Teixeira? Eu estou dizendo assim, então, essa parte, apesar de todos os computadores, essa relação, as pessoas precisam disso. As pessoas precisam elas precisam ser bem acolhidas. Então, o profissional de saúde tem uma função muito importante e por isso é que ele tem que tratar bem todas as pessoas sem exceção. Se identificar pelo nome, tratar as pessoas pelo nome. Uma pessoa às vezes você tem que colher o sangue, né? Seu Manel, eu vou dar uma furadinha, você vai sentir uma picada. Você não diz nada, você vai... Pá! Aí você fica pinota, quer dizer, como fosse um bicho, né? Nós temos que entender que em algum momento nós poderíamos estar naquela cama, com aquele sofrimento, com aquela doença, e levando aquelas furadas. Então, você sempre, né, explicar às pessoas o que você vai fazer. Nós temos a obrigação de dizer para as pessoas o que nós vamos fazer com elas. Mas, infelizmente, nem sempre isso é feito.
Talvez porque as pessoas não sejam tão bem treinadas, tão bem, digamos assim, não receberam aquela formação devida, né? E eu acho que isso é algo muito prejudicial à sociedade como um todo, porque aquilo também serve de mau exemplo para os... Um estudante vê uma pessoa fazendo só errado, a maioria vai fazer o contrário, mas outros fazem igual, né? Porque às vezes é mais cômodo você não responder às pessoas, né? Especialmente tem algumas pessoas, mas tudo na vida nós podemos melhorar, né? Eu acho que tudo que nós fazemos, o treinamento repetido, por exemplo, eu costumo até brincar, por exemplo, vamos supor que você é uma pessoa que faz ginástica, vai fazer apoio de frente, né? A maioria das pessoas não faz 50 vezes, né? A maioria não faz nem 10. Mas para você fazer as 50, você tem que repetir. Então, para você, tudo que você faz com as pessoas, se você repete o que é correto, você faz aquilo automaticamente. Você não precisa estar se policiando, né? Então, isso é muito bom para você, para a pessoa que você assiste, para a instituição na qual você trabalha e para a cidade, para o Estado e para o país, que fica uma coisa boa para todos, né? Quando você atende as pessoas, você atende porque elas têm sintomas, porque elas sofrem, né? Não entra em corre de OMS, é muito uma questão de saúde pública, né? Eu acho que a doença, na realidade, ela veio e era uma doença estranha, eu acho que ainda nós estamos aprendendo, né? É uma doença causada por um vírus, mas hoje, com certeza absoluta, nós não sabemos ainda de onde surgiu esse vírus, não sabemos. Porque o SARS-CoV, né, que você podia chamar SARS-CoV-1, que foi aquela primeira de 2002, 2003, que surgiu na China, né, nós sabíamos que veio realmente do morcego, né, que era de um cevídeo, que era um roedor, mas que ele tinha sido contaminado do morcego. Depois veio a MERS, que é a Middle East, né, Respiratory Syndrome, quer dizer, a síndrome respiratória do Oriente Médio, que aí que veio do camelo, mas que o camelo tinha sido infectado com o morcego, né? Então, na realidade, por isso é que se achou que esse também era do morcego. Mas até hoje não se identificou cientificamente com certeza de onde esse vírus veio. Por isso que há muito questionamento que ele era um vírus que estava sendo estudado no laboratório e que contaminou alguém trabalhando no laboratório e essa pessoa contaminada, digamos assim, disseminou a doença passando para outras pessoas. Essa é uma hipótese muito forte, né? É certeza absoluta não, porque eu acho que nós nunca vamos saber, porque faz muito tempo. Mas o fato é que não se identificou nenhum animal que o vírus tenha vindo direto. Se o primeiro vírus que estava no laboratório foi de morcego, provavelmente sim. Mas o que contaminou as pessoas nós não sabemos. O fato é que é uma doença, apesar de já termos bem mais de um ano, né, mas continua sendo uma doença nova, e que a única coisa que nós temos a certeza absoluta é que trouxe muito sofrimento para muitas pessoas, para milhões de pessoas, e muito distúrbios, inclusive psiquiátricos, muita gente. Tem gente jovem que está dentro de casa há mais de 6 meses, com medo, porque você abre a televisão, só fala em óbito e não vou dizer que você saia batendo palma, mas também tem que mostrar que sempre existe esperança quando nós estamos diante de uma situação extremamente grave como essa, né? Toda doença nova, ela pega todos nós de surpresa. Por exemplo, eu, como sou médico desde 76, a maioria das doenças novas que você falar, eu realmente tive a oportunidade de vê-las aparecer, né? Só agora, ultimamente, nós tivemos chikungunya, zika, né? O próprio dengue, quando eu me formei, não tinha dengue, né? Depois veio cólera, que nós tivemos aqui, né? E agora nós estamos... Aí teve várias outras vírus, né? Hantavirus e várias outras coisas, muitas doenças transmitidas por animais ou não. A própria AIDS, quando me formei não tinha AIDS, eu vi a AIDS aparecer, e eu vi a palavra AIDS, eu estava nos Estados Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, aqui usaram pela primeira vez
a palavra AIDS. Então, que ela chamava AIDS, né? AIDS. É tanto que quando eu cheguei no Brasil, eu voltei dos 2 anos nos Estados Unidos, era tão estranho que você falava AIDS, eu estava com negócio de AIDS. Mas depois você vai se acostumando, mas era tão estranho, né? Então, a palavra AIDS foi usada em junho de 1982. A primeira vez que viu que era uma doença nova e que tinha que dar um nome para ela, né? Que era uma síndrome da imunodeficiência adquirida, lendo de trás para frente a palavra. Síndrome da imunodeficiência adquirida, esse A é de adquirido, né? Esse I é de imunodeficiência, esse I e o D, imunodeficiência, e o S é da síndrome. Porque como você não tinha um agente etiológico naquele momento, era uma síndrome. Então, com aqueles sinais e sintomas, você dizia, tem AIDS, né, com aquelas alterações. Aí depois, já em 84, foi o vírus descoberto, e apesar, né, hoje se chama AIDS, ou AIDS, né, mas já é uma doença, não é uma síndrome. Mas você não vai mudar o nome para, né, que é uma doença causada pelo HIV, porque já tem o agente etiológico, né? Então, acho que a AIDS não seria mais uma síndrome, já tem o... Eu acho o seguinte, né? Nós temos que ter todos os cuidados necessários para nos proteger. Por exemplo, nós sabemos que muitas pessoas morrem de acidente automobilístico, às vezes, absolutamente dirigindo perfeitamente, porque depende dos outros, né? Nem por isso nós vamos deixar de dirigir. Eu acho que essa doença trouxe muito pânico. A grande questão é que você tomar todas as medidas corretamente o tempo todo é muito difícil. Uma prova disso é que muitos médicos, enfermeiras e outros profissionais da saúde, trabalhando nos hospitais, adoeceram, se contaminaram. Por quê? Porque ficar de máscara o dia todo, você não fica, você tem que tirar para comer, você tem que tirar para lavar o rosto, você tem que tirar para outras necessidades, né? E naquele momento, você pode, cansado, você está com a mão que não higienizou, você pega no nariz, você coça, ou você tem contato com outra pessoa que, porventura, possa estar contaminada. Então, é muito difícil você não correr o risco e aquela doença acontecer com você. Então, mas de qualquer modo, eu acho que se tomar todos os cuidados, as suas chances de se contaminar são muito menores. E cada dia, eu acho que nós estamos vivendo um momento que o número de casos começa a reduzir, né? Nós não temos dúvida sobre isso, né? E eu espero que o ano que vem nós estejamos numa situação, digamos assim, bem confortável, praticamente sem casos, e já voltando à nossa vida normal. Estou muito confiante que o ano que vem nós voltaremos à nossa vida normal. Claro que os traumas, todo o sofrimento, e que nós tiremos dessa pandemia os aprendizados, como eu falei, do uso da internet. Hoje você faz muito mais compra digital, você compra muito mais alimento, etc., roupa, né? Isso economiza tempo, né? Economiza espaço das lojas, né? Mas aos poucos nós vamos voltar as pessoas estão se vacinando, né? Claro que quando você tem um número muito grande de vacina, é porque mostra que as vacinas não são as ideais, né? Mas é o que temos, né? São tantas vacinas e isso traz uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Qual é que eu tomo? Mas as pessoas também não têm opção, elas tomam o que está lá na hora, né? Hoje nós aprendemos que, apesar da vacina ser uma coisa espetacular e todos nós devemos incentivar, mas temos que ter a clareza, tudo que nós fazemos na vida, nós corremos algum risco, né? Quando você vacina milhões de pessoas, algumas vão ter da vacina só o lado negativo, que é muito raro, né? Vão ter efeitos colaterais, como quem toma um antibiótico, como quem faz um outro procedimento. Sempre existe o lado, não existe nenhum benefício com risco zero, né? Eu diria que o risco zero acontece com a maioria das pessoas, mas um ou outro vai ter o risco, que são justamente, toda vez que você inocula um corpo estranho no seu organismo, alguns de nós vai ter uma reação que não é a esperada, né? Infelizmente, isso acontece
Mas nem por isso nós vamos deixar de incentivar as pessoas a se vacinarem, porque a vacina ela é importante, né? Muitas pessoas que se vacinaram não formaram anticorpos. Essas pessoas provavelmente não, elas devem, se um indivíduo toma vacina e faz o exame de anticorpos e não mostra nada, é como se ela não tivesse vacinado, ela tem que receber a vacina. Vamos ter que vacinar muitas pessoas todos os anos? Talvez, vai depender se o vírus fica entre nós, porque alguns vírus desaparecem, é o que nós torcemos. Eu acho que nesse momento não dá para dizer. O que nós podemos dizer é que nós aprendemos que muitas pessoas que têm a doença não ficam imunes. Elas perdem a defesa ao longo dos meses. Alguns nunca vão perder, porque cada pessoa tem a sua peculiaridade. E essas pessoas provavelmente, se o vírus permanecer, muitos terão que tomar a vacina, digamos assim, periodicamente. Vai ser todo ano? Vai ser a cada 2 anos? Ou não vai ser de modo algum? Ninguém pode responder, tem condições de responder essa pergunta, né? O fato é que... E aí nós teremos a oportunidade de escolher a vacina que, ao longo desses meses todos, mostre mais eficácia e menos efeitos negativos, né? Que tudo que está sendo feito, nós estamos ainda... Claro que essa altura a gente já tem muito conhecimento, mas cada vez que você vacina mais pessoas, você vai vendo qual a vacina é mais eficaz, qual vacina é mais segura, né? E é isso que nós temos que ter o conhecimento para fazer a escolha adequada, a escolha mais apropriada para cada pessoa, ou, se possível, para todos nós. Nós vivemos um momento muito complexo, né, onde o interesse econômico ele está acima de tudo, das vidas, do bem-estar, né? Eu acho que foi um conflito muito grande do interesse econômico, né? Isso é muito ruim. Mas as mudanças dos tempos, né? As pessoas, a impressão que passa é que muitas pessoas perderam o amor ao próximo, né? O que é muito negativo, né? Mas eu, por exemplo, eu peço que realmente essas pessoas que Deus as ajude a fazer uma reflexão, não que elas não gostem de Deus, mas que fazer uma reflexão de que nós estamos aqui para servir ao próximo. Isso não é pieguice, é a única coisa que vai nos fazer útil e importante nessa vida, é você viver para ajudar os outros, porque se eu faço isso e os outros nos ajudam, todos nós viveremos melhor, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Muito de nós tem muito e a maioria não tem nada, né? Quer dizer, realmente, quantas pessoas têm realmente passado fome, né? Não só na pandemia, mas agora talvez em alguns momentos mais. E quantas pessoas têm tanto, né? E não vão utilizar durante toda a sua existência. Mas mudar o pensamento daquele que só quer ter e não pensa nos outros, eu acho que isso a sociedade aos poucos pode trabalhar. Eu não sou contra as pessoas terem muito, mas se puder ajudar os outros sempre é uma ação que só traz benefício para todos, né? É um prazer ter a oportunidade de falar com as pessoas, né? E dizer realmente que eu sou uma pessoa muito abençoada, né? Eu sou um indivíduo que, como eu disse, acredita em Deus. Eu sou um estudioso Estudioso é uma palavra muito pesada. Eu sou um homem que estudo o Santo Sudário. O Sudário é verdadeiro, né? Eu até gosto de brincar, né? Eu sou ainda primo de Jesus Cristo. Nós temos o mesmo grupo sanguíneo, que é AB positivo. Mas independente de ter religião ou não, nós temos que ter a clareza de que viemos a esse mundo para servir aos outros, né? E a única coisa que nos faz seres humanos, porque aqueles que não agem assim são seres vivos, mas não são seres humanos. Então nós temos que fazer tudo para que sempre sejamos seres humanos, quer dizer, são pessoas trabalhando por outras pessoas. Muito obrigado. Pandemia no Ceará. Apoio Assembleia Legislativa.